A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de igualdade racial e de graduação, pós-graduação e pesquisa, tem a honra de apresentar o terceiro dia do 1º Novembro Negro da OAB São Paulo. Eixo 2, Economia e Sociedade. A racialidade no centro do debate. Painel 1, das ganhadeiras ao Vale do Dendê. Resistência econômica. Evento promovido pelas referidas comissões, com apoio das comissões da Mulher Advogada, da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da Advocacia Assalariada, da Diversidade Sexual e de Gênero e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Lázara Carvalho, secretária-geral da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Quero desejar boa noite a todas as pessoas que nos prestigiam, cumprimentando aos componentes dessa mesa maravilhosa, agradecendo a aceitação do convite para partilharem suas vivências e experiências no nosso terceiro painel, que trata o eixo Economia e Sociedade, do 1º Novembro Negro da OAB Seccional São Paulo. É um evento, como foi dito inicialmente, idealizado pela Comissão da Igualdade Racial, presidida pela nossa querida doutora Maria Silvia de Oliveira, e pela Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, que é presidida pela doutora Amarilis Costa, com apoio das nossas comissões co-irmã, e hoje com a mediação que será feita pela nossa querida doutora Bruna Cândido, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, a quem eu passo a palavra nesse instante para que dê início aos trabalhos, e desde já desejo a todos um excelente evento. Bruna, a palavra é sua. Agradeço, doutora Lázara, muito obrigada pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Para mim está cortando um pouquinho, então se acontecer alguma coisa, me dê um sinal, tá? Muito obrigada pelo convite da Comissão de Igualdade Racial, o qual eu saúdo nesse momento, na pessoa da doutora Maria Silvia, nossa presidenta, que administra tão bem a nossa comissão de uma forma horizontal. Saúdo também todas as demais comissões co-irmãs e a Comissão da Mulher Advogada, a qual eu sou vice-presidenta. Eu inicio esses trabalhos dizendo Laroie, porque é assim que nós abrimos os caminhos. Para as ganhadoras de Dendê, nada mais justo que mencionar aquela que é a principal ganhadora de Dendê. E com essa palavra, eu inicio com um texto breve, prometo que será breve e indolor, dizendo que nós precisamos cultuar Oiá. Nós precisamos cultuar Oiá para a obtenção de mais coragem, de fertilidade, de equilíbrio, para além de auxiliar as mães e a família e alcançar prosperidade. Nós devemos cultuar Oiá porque o comércio é de Oiá, porque a prosperidade nos caminhos das comerciárias, principalmente das mulheres que melhoram a condição de sobrevivência de seus filhos, é de Oiá. Oiá é considerada a senhora dos ventos, das tempestades, porém também é precursora do culto Egungun. Trata-se de um culto à ancestralidade conduzido junto com Xangô. Xangô também tem dependência de Oiá, afinal de contas, a energia feminina faz fluir toda a questão do axé. Então, Xangô e Oiá, juntos, fazem a liderança do culto Egungun, mas sempre a mulher é a Iagã, à frente de todas as coisas. Oiá também é orixá do movimento, da coragem, da fertilidade, da paixão. Em vários oriquis para esse orixá, há a menção de que a mesma veste de fogo. Oiá está associada às forças do búfalo, que representa com a força e a resistência de uma guerreira. A voracidade de Oiá, sem dúvidas, é maior que a voracidade de Xangô. Enquanto Xangô provoca o caos lançando seus raios em uma casa, Oiá é capaz de destruir uma cidade inteira com os seus ventos. Epoiá, se demonstrando assim impetuosa, uma história contida no Odu, Ancan Imeji,
relata que Xangô foi avisado sobre o temperamento de Oiá, porém casou-se mesmo assim, duvidando que seria a mais brava e mais brava que ele próprio. Como percussora do culto Egungun, é importante ressaltar as relações com o culto e a obtenção de equilíbrio. O axé vem com os nossos antepassados. Você sabia que nós herdamos as qualidades e as virtudes, os defeitos e as fraquezas dos nossos ancestrais? De 7 gerações passadas? É assim que a filosofia iorubá nos ensina. Nesse sentido, o culto a Egungun constitui uma das formas para amenizar as heranças não favoráveis à nossa existência. Para o Iorubá, a maior preocupação é com o hoje. Buscamos aperfeiçoar o presente através do culto ao passado, ou seja, cultuando ancestrais para que seja possível obter melhores condições de vida. Esse texto é da casa Obeg Beissá, a morada dos orixás, liderada por Babalorixá Lanon Shegun. E eu venho com esse texto para que nós entendamos que nós estamos aqui por conta dos nossos ancestrais e nós precisamos preservar o hoje, todavia, com ideia e com exaltação aos nossos ancestrais que abriram nossos caminhos. Não poderíamos ganhar o nosso Dendê se não fosse com a presença dos nossos ancestrais, os quais eu saúdo nesse momento. As ganhadoras de Dendê e o Vale do Dendê, Resistência Econômica. Hoje teremos a presença de Bráfica, com Beatriz Souza, Gisele Cristina e na Papo, Carlos Norberto. Eu vou fazer a apresentação de cada um na eminência de suas respectivas apresentações, para que ninguém se perca e para que fique evidenciado o currículo excelente de cada um deles. Então, começamos aqui com Bráfica. Bráfica, Viagens é uma agência de turismo online afrocentrada, com pacotes individuais, em grupo, nacionais, internacionais, em lugares que trazem forte história ancestral e a história futura da população negra. Acredita que, independente da cor, raça, credo, gênero, orientação sexual, todos têm a ganhar quando conhecemos o melhor dos nossos povos. Povos africanos, povos que constituem o nosso país. Nossas viagens afrocentradas terão um pouco mais da sua própria história. Beatriz Souza, representante da Bráfica, é empreendedora no ramo de turismo afro e turismo no mercado interno e externo. Eu chamo aqui a presença da Beatriz, a qual irá expor o nosso painel de primeiro plano com a sua excelência. Beatriz, muito obrigada por se fazer presente. É com você. Olá a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito honrada em poder estar aqui com todos vocês. Gostaria de que essa mesa pudesse ser presencial para poder abraçar e conversar com todos, mas devido ao momento em que estamos vivendo, agradeço muito a presença virtual de todos vocês e o convite. Como foi ressaltado tão belamente pela Bruna, eu gostaria também de reverenciar e agradecer os meus ancestrais por abrir os caminhos e ensinar a gente a como conduzir as nossas vidas, né? Eu acho que os nossos ancestrais, eles, mais do que são apenas algo etéreo que a gente pensa ou busca, não, a gente realmente sente a presença deles na pele, a gente realmente empreende e coloca atitudes que eles nos ensinaram no nosso dia a dia para fazer com que a gente consiga seguir o caminho e abrir os caminhos. Então, eu agradeço muito aos meus ancestrais e a vocês pelo convite. Bom, meu nome é Beatriz Souza, conhecida também como Bia Moremi. Eu sou a criadora da Bráfica Viagens, que é uma agência de viagem afrocentrada. Isso quer dizer o quê? Né? É um mercado que vem se abrindo cada vez mais aqui no Brasil, já é um mercado um pouco mais robusto, nos Estados Unidos, por exemplo. Todos os lugares onde a gente viaja, sendo lugares tradicionais do turismo, nós exploramos, né, nós buscamos a história negra daquele lugar, que não é contada pelo turismo tradicional. Então, um dos maiores destinos de turismo no Brasil, no Nordeste, por exemplo, Maceió, é onde fica o solo sagrado do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, e muitos, milhões de negros
visitam o estado de Maceió, vão às praias de Maragogi e sequer ouvem falar de que lá está o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Então, a gente veio para corrigir essa ausência, né, esse apagamento, mais um apagamento feito ativamente pelo racismo, né, entranhado em todos os setores econômicos da nossa sociedade. Então, nós visitamos Palmares, nós vamos à praia, nós também vamos às piscinas naturais. Então, a gente consegue dar esse recorte de raça em 6 estados aqui no Brasil, 3 países na Europa, em 4 países do continente africano e chegando também nos Estados Unidos. Estamos expandindo, então, durante a pandemia, nesse tipo de reorganização, nós fomos ativamente, né, frontalmente atingidos, mas foi um período de calma no qual a gente conseguiu se conectar e expandir um pouco os destinos no qual trabalhamos. Eu também desenvolvi um outro produto que fala muito sobre ancestralidade africana, que é o teste de DNA. Então, a Bráfica fechou uma parceria comercial com um laboratório brasileiro, no qual faz esses testes de ancestralidade através de coletas de saliva. A gente incentiva pessoas negras a fazerem esse teste, terem essa informação e celebrarem esse resultado. Celebrarem a descoberta desse resultado, a gente entende de que uma pessoa negra tem uma perspectiva completamente diferente de uma pessoa branca ao fazer esse teste de ancestralidade. Uma pessoa branca pode fazer por curiosidade, uma pessoa negra faz aquilo por necessidade de resolver e de conhecer, né, um fio da meada da sua própria história que foi ativamente apagado à base de muita repressão. E nós entendemos que essa descoberta é uma celebração. Então, criamos toda uma celebração que pode ser desenvolvida, né, pode ser aproveitada nessas condições de pandemia, e estamos agora com essas duas frentes no mercado. Resumidamente, é isso. Acho que a gente vai poder se aprofundar em alguns pontos a mais durante a conversa. Obrigada. Pronto, liguei o microfone, estava desligado. Muito obrigada pelas suas considerações. É muito importante saber que nós temos empresas trabalhando de forma afrocentrada, e muito importante a sua introdução, porque nem sempre as pessoas sabem, quando nós falamos sobre Black Money, sobre a questão do afrocentrismo, né? Então, é muito importante sempre enfatizar, porque nós falamos não só de nós para nós mesmos, né? Mas também para outras pessoas de outras etnias. É importante ressaltar. Então, vamos chamar agora a presença de Gisele Cristina, consultora em diversidade e inclusão corporativa, é mestranda em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela Universidade de São Paulo, USP, bacharel em Sociologia Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, entusiasta em fundamentos e estatísticas e processos de decisões. Possui vasta experiência em execução de pesquisas quantitativas, qualitativas, mercadológicas e no desenvolvimento de projetos de inteligência de mercado de Consumer Insights. Destacam-se em projetos realizados para clientes como L'Oréal, Censo da Diversidade, Afrobras, Faculdade Zumbi dos Palmares, Feira Preta, Empregue Afro, Censo da Diversidade, Médicos Sem Fronteiras, Campari, Censo da Diversidade, e no desenvolvimento de análise de dados e produção de relatórios, pesquisas e planejamentos estratégicos. Eu chamo aqui Gisele Cristina, a casa é sua. Compartilhe conosco o seu conhecimento. Boa noite, gente. Tudo bem? Quero agradecer muito o convite. Estou muito feliz por estar presente aqui com todos vocês, podendo partilhar um pouco da nossa visão de mundo, podendo mostrar para as pessoas um pouco como é ver tudo que a gente vê do lado de cá, né? Eu trabalho com pesquisa, né? Hoje em dia, não especificamente com pesquisa de mercado, embora seja 70% da minha carreira construída a partir daí, né? Eu cursei uma faculdade voltada especificamente para bacharelado, especialista em pesquisa, porque eu sempre gostei muito dessa parte do social,
mas a docência nunca fez muito sentido para mim. Eu não sou uma pessoa de giz e lousa, né? Eu acho que a gente pode promover a mudança de outras formas. Então, quando eu me formei em Sociologia e Política, já foi com uma visão clara de que a sala de aula não era o meu lugar, de fato. E eu já estava trabalhando com pesquisa de mercado a partir daí. Uma coisa que me incomodava muito na pesquisa de mercado era, principalmente por eu ser proveniente dessa classe C, né, nova classe trabalhadora, para evocar aí o Gessé de Souza, eu entregava muito o que nós somos de bandeja para grandes corporações, né? Então, quando essas grandes empresas procuram um instituto de pesquisa voltado, muitas vezes, para a classe C, para classes emergentes, vamos dizer assim, é tentando nos desvendar para entender como tirar mais da gente, né? Fazer pesquisa na favela, fazer pesquisa na periferia, fazer pesquisa com pessoas que estão à margem da sociedade, para entender o potencial de consumo dessas pessoas, porque embora sejamos pessoas marginalizadas, o nosso potencial de consumo é muito grande, né? A classe C está aí compondo o Clube do Trilhão, que é uma classificação feita pelo Instituto Locomotiva, pensando em vários nichos de pessoas que movimentam mais de R$ 1 trilhão por ano. Então, entregar isso para essas grandes corporações chegou um momento que me deixou bastante desconfortável. Eu já não estava conseguindo fazer esse trabalho com a gana que eu gosto de fazer o meu trabalho. E quando eu passei a atuar de forma mais independente, eu entendi que eu podia usar a pesquisa para evocar essa diversidade. Eu gosto muito do meio corporativo, eu gosto de trabalhar com empresas, tudo que eu nunca senti pela sala de aula, né, enquanto professor, eu sinto quando eu vejo o mundo corporativo, né? Então, eu gosto de trabalhar com essa parte mais mercadológica mesmo. Então, por que não usar essas armas que o mercado usava para se apropriar da gente? Por que não usar essas armas a nosso favor e nos colocar para dentro do mercado, né? A gente sabe que existem portas aí que só abrem por dentro, e quem está dentro ainda são essas pessoas que muitas vezes não querem abrir essas portas para a gente. Então, quando eu passei a atuar com diversidade e inclusão corporativa, foi basicamente tendo essa visão. Então, levantando um diagnóstico dessas grandes empresas, mostrando para elas o quanto elas não são diversas e o quanto a diversidade pode ser lucrativa para essas empresas. Não adianta a gente trabalhar com a utopia de que essas empresas vão nos querer porque elas são legais ou porque a causa vale a pena. Não. Elas vão trabalhar com diversidade e inclusão porque a diversidade é lucrativo, né? Então, nós vamos entrar dessa forma, nós vamos entrar com embasamento, nós vamos entrar mostrando que nós podemos fazer essa roda da economia girar também ao nosso favor, e vamos nos elevar a outro patamar, porque a gente quer também estar nos altos escalões de grandes corporações. Enfim, nós vamos conversar mais sobre tudo isso, principalmente sobre a movimentação financeira do consumidor negro e dos empreendedores negros no Brasil durante o papo, e aí acho que vai ficar mais claro o quanto esse nicho, que na verdade não é um nicho, né, é a grande maioria da população, é importante para fazer girar a roda da nossa economia. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Gisele, a sua introdução. Já fiz várias anotações aqui com algumas perguntas, mas eu vou apresentar, antes de abrir para perguntas e rodarmos novamente a nossa conversa, vou apresentar mais um expositor, que é representante da Papo Consultoria Financeira e Contábil de Recursos Humanos, que representa atendimento consultivo personalizado, próximo ao cliente.
Ele diz que acreditamos no negócio para os quais prestamos a consultoria e trabalhamos arduamente para que prospere, trazendo diminuição de desigualdades sociais e raciais, aumentando o empoderamento econômico de nossos clientes. A Papo acredita que o futuro já começou e é possível transformar as relações com as pessoas e com as empresas. O crescimento será contínuo e sólido à medida que os nossos clientes cresçam também. Carlos Norberto Ribeiro, representante da Papo, é graduado pela Fundação Getúlio Vargas em Controladoria e Auditoria, possui diversos cursos em especialização na área de finanças, como planejamento tributário, auditoria trabalhista, fiscal e contábil, direito tributário, dentre outros. Já atuou em multinacionais, como auditor trabalhista e especialista tributário e gerente fiscal. Carlos, é com você a palavra. Seja bem-vindo aqui na nossa casa. Muito obrigado, Bruna. Boa noite a todos, todas e todes. A gente da Papo fica muito feliz, né, agraciado com esse convite, né, participar dessa mesa maravilhosa, parafraseando o Netinho aqui, com gente da gente, né, é muito bom estar aqui. E eu vim falar um pouquinho, né, do nosso negócio, da nossa trajetória. Eu sou cofundador da Papo Consultoria de Pessoas e Contabilidade, juntamente com a Érica, minha sócia, né, que está à frente da área de recursos humanos e eu à frente da área de finanças. E a Papo Consultoria, a gente vem atuando, né, fortemente há 3 anos, de forma mais estruturada, mas há cerca de 5 anos a gente já vem empreendendo, eu inicialmente, né, saí de uma grande corporação para empreender, né, a Érica um pouco depois, né, seguindo aí o mesmo caminho. E a Papo, ela nasceu, né, de uma ideia, né, quando a gente começou a gestar essa ideia lá atrás, de que o que a gente poderia, como que nós poderíamos contribuir, né, com o nosso conhecimento e a nossa experiência, né, e de mais de 15 anos em grandes corporações, eu na parte de finanças, né, e a Érica na parte de RH, né, eu atuando ali no setor tributário, em contabilidade estratégica, né, e como que a gente poderia contribuir, né, com o afroempreendedorismo, né? Isso quando a gente ainda estava trabalhando. Isso nasceu por quê? Porque durante anos a gente passou, né, prestando serviço para essas grandes empresas, gerando muita riqueza, e eu gerando milhões em economia tributária, em criações de processos tributários, processos fiscais que traziam economia para essas empresas, e enfrentando toda a sorte de dificuldade, né, do meio corporativo de ascender, né, nessa carreira. Então, a partir daí, a gente começou a pensar, né, e se a gente utilizasse todo o conhecimento que a gente tem e fizesse a mesma coisa, só que para pequenos empreendedores? Né? O quanto que a gente poderia contribuir, né, para que esses empreendedores, e sobretudo afroempreendedores, criassem riquezas, melhorassem seus processos, que a gente pudesse focar no resultado dessas empresas, o quanto que a gente poderia contribuir e o quanto que a gente também podia ter de realização, uma vez que, né, toda uma trajetória, né, de 15 anos, para quem, né, passou, né, pelo meio corporativo, né, é muito dolorosa. A gente, no final, a gente fica doente porque a gente enfrenta inúmeras dificuldades para a gente ascender na carreira, e a gente conseguiu ascender, mas ao custo, né, muito alto, né? A gente aprendeu muita coisa, mas também a gente acabou pagando um preço alto. Então, a Papo, ela começa desse objetivo. Então, quando a gente, enfim, né, cria a Papo, a gente começa a pensar, né, numa consultoria
financeira, que trouxesse um olhar mais humano, trouxesse a nossa visão afro, né, aí pensando, né, na própria relação, né, de Ansan, na questão dos movimentos e na questão em Xangô, pensando na justiça. Então, como que a gente poderia trazer esses valores mas também trazer a técnica, né, que a gente, ao longo de anos, utilizou, né, prestando serviço para essas empresas. E como que a gente poderia fazer, como nós poderíamos fazer isso a um custo suportável, né, para esses empreendedores e estabelecendo uma relação de ganha e ganha, né? Então a Papo ela está pautada muito nesses valores, né? E eu acho que ao longo da nossa conversa a gente pode trazer um pouco das experiências que a gente tem com os nossos clientes, as dificuldades, né? Os gols que a gente acertou também. Eu acho que a gente consegue trazer isso durante a nossa discussão. Vocês estava mudo, Bruna. Eu pelo menos não te ouvi. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Estão me ouvindo? Ok, para mim travou a tela, mas vamos continuar. Beatriz veio com uma ideia, Bia Moreira, de mercado específico de movimentação Black Money, que faz com que pensássemos em uma movimentação específica para e por, né, a nossa população. Então, gostaria depois que a Bia Moreira fizesse uma explanação de como é ser uma empreendedora preta, mulher, à frente de negócios tão importantes, em reflexo à nossa população, haja vista que nós temos dificuldades, né, com relação a dinheiro, com relação à movimentação financeira, e como fazer para expandir essa ideia de que é necessidade da população preta também fazer parte dessa movimentação de turismo, faz parte do nosso crescimento ideológico, faz parte do nosso crescimento pessoal da movimentação afrodiaspórica, corpo e mente. É importante que nós façamos essas visitas, principalmente nesses lugares específicos, os quais você mencionou. A Gisele Cristina fez algumas introduções e puxou também, nos fez refletir sobre o giro da economia, a movimentação financeira, a movimentação empreendedora, falou muito de movimentação, né? E utilizar o que temos para que pudéssemos, de fato, marcar o que somos no mercado, fazendo com que não só haja o hashtag, né, não seja racista, mas para que sejam considerados, de fato, em empresa, enquanto números expressivos, o trabalho e a mão de obra, o serviço prestado, né, a prestação de serviço excelente da população preta, né, com considerações. Enquanto o Carlos nos fez aqui algumas considerações afroancestrais de tecnologia ancestral, né, Carlos? Citando Égica, com um aspecto sustentável, relações ganha-ganha, que está muito presente nas nossas relações na advocacia holística e mediação. Com essa síntese, eu repasso a palavra para que vocês façam as considerações. Bom, vou seguir a ordem que foi falada, eu vou começar. Bom, quando a gente fala em movimentar o Black Money, né, e empreender com o recorte de raça, é muito interessante porque, assim, a gente tem pouco estudo, né? Acho que tudo quanto envolve a população negra brasileira, os estudos ainda são escassos, então a gente não consegue ter uma projeção ou informações, né, longevas para poder colocar em pauta e discutir em cima disso. Mas a gente sabe que, historicamente, o dinheiro fica muito pouco tempo nas nossas mãos. Então, esse dinheiro acaba saindo da comunidade negra, né, da população negra, muito facilmente para outras mãos, brancas, asiáticas, mãos diversas, né? E a ideia com o Black Money aplicado ao mercado de turismo é de que toda essa linha de produção,
da mais complexa a menos complexa, sejam priorizados empreendedores negros. Então, o turismo, eu tomei uma nota aqui, ele movimenta 8,1% do PIB nacional em 2019 e fica mais ou menos em torno de 238,6 bi ao ano. E é um setor muito específico que consegue movimentar de maneira massificada desde o empreendedor de baixa qualificação e complexidade até empreendedores de maior complexidade. Então, a gente consegue traçar essa negritude entre os empreendedores em grande parte da cadeia. Ainda não conseguimos fechar toda a cadeia de fornecimento em mãos negras. Então, além da narrativa que a gente apresenta aos nossos clientes, né, durante o pacote de viagem, todos os empreendedores envolvidos a gente prioriza com que seja. Então, assim, às vezes é um brinde que o cliente vai receber antes de viajar, um chocolatinho, algum brinde assim, foi o empreendedor negro que fez. Então, e a gente sempre tenta trazer essa ancestralidade negra em tudo que a gente faz. Então, por exemplo, é um brinde que vai rolar antes do cliente viajar, então é uma trufa de cumbê, por exemplo, que é um doce sul-africano. Então, assim, tudo que a gente faz tenta contar uma história de resgate. A gente, enquanto população negra, nós somos pouquíssimos mimados, né, pelo mercado. Então, a Bráfica, ela entra como uma empresa que quer mimar o seu cliente. Então, não é só viajar, é você se sentir acolhida, você se sentir realmente mimado, se sentir que alguém ali pensou naquele seu momento que você vai estar relaxando, porque e aí entra um outro movimento. O entendimento de investir no nosso bem-estar e qualidade de vida, ele ainda é muito novo para a gente enquanto população negra, né? Eu sou muito fã da Gabriela, a dona do Front Empoderamento, não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, indico conhecerem. Ela diz uma coisa no treinamento dela que é assim, a gente enquanto população negra estava muito acostumada do tipo, se sobrou um dinheiro, a gente vai pagar a conta de uma tia que atrasou, aquela tia está enforcada, a gente vai, né, esse dinheiro acaba sendo comunitário, da família, então sobrou um dinheirinho, aquele dinheiro vai para cobrir outro, para pagar outro incêndio que está acontecendo ali dentro do âmbito familiar. E quando a gente começa a falar, né, em uma nova classe, essa nova classe trabalhadora ou uma classe média que consegue ter uma gestão um pouco mais tranquila do seu dinheiro, né, não uma gestão de folga, mas uma gestão menos de apagar incêndio, a gente começa a falar em viagem, que é investimento em saúde e bem-estar. É um investimento, né? E viajar te abre portas, não só para o seu lazer, mas portas profissionais também, né? Eu mesmo sou um exemplo disso. Então, é ainda algo novo. E aí, quando a gente se dispõe a fazer, né? A gente pega as nossas suadas férias e, eu quero viajar, você vai ser mimado, você vai descansar, mas você vai também resgatar esse contexto histórico do lugar onde você está visitando, de onde você se propôs a passar aqueles sagrados dias das suas férias. Então, a ideia é, a gente entende que assim, toda essa movimentação que aconteceu de identificação no mercado de beleza, por exemplo, então, o cabelo crespo sendo cada vez mais atendido, né, por diversos setores, as mulheres e os homens negros cada vez mais colocando a sua negritude na mesa, né, indo aos locais junto com a sua negritude, não suprimindo a sua negritude. A gente entende que essa movimentação que aconteceu no mercado de beleza, ela vai acontecer muito semelhantemente no mercado de turismo. Ou seja, uma pessoa que viajou uma vez com afroturismo, com o recorte de turismo afrocentrado, raramente vai conseguir voltar a viajar sem pensar nisso. Raramente vai, mesmo que ela vá visitar um bairro vizinho, ela vai olhar alguma casa de cultura, às vezes alguma casa, né, a casa de alguma pessoa, ou alguém antigo daquele bairro com quem ela poderia conversar, com quem ela poderia ouvir histórias que aquele turismo tradicional que você contratou não está te contando. Então, a gente entende de que uma vez picado pelo afroturismo, você não volta, né? Você não tem um retorno ali
de maneira, né, na qual, assim, eu vou achar normal estar nesse lugar e não ouvir nada, absolutamente nada, sobre a população negra aqui presente. Então, a gente é muito otimista nisso, tem alguns números, esse movimento Black Money, o movimento Black Tribal Movement, que acontece nos Estados Unidos, que também, assim, né, já aplicam essa questão do Black Money de maneira muito mais profunda do que a gente, e ainda assim eles possuem alguns problemas a serem resolvidos. Anualmente, dentro do país, eles movimentam em torno de 63 bi. Isso são negros millennials, ou seja, um recorte bem restrito da faixa etária de idade. É movimentado muito dinheiro. Então, assim, a gente entende que o turismo, com todo esse potencial de atingir e de impactar diretamente essa cadeia muito extensa de fornecedores, sendo tratado e trabalhado de maneira afrocentrada, é algo que pode impactar positivamente, de maneira forte e rápida, enfim, toda a comunidade negra, do Iapopé ao Achuí, literalmente. Perfeito, Bia. Gisele? Oi, eu tô ouvindo aqui a Bia falar, assim, embasbacada, né? Porque muito do que ela falou, assim, tem sido, eu acho que a minha construção de pessoa nos últimos anos, assim. Eu descobri que viajar era incrível, tem, acho que 2 anos, e não só incrível porque você descansa, mas como ela disse, realmente porque abre portas, te fornece networking, te dá uma outra visão de mundo, e é uma coisa que a gente não tinha pensado, né? Que essas possibilidades existiriam, inclusive, nas suas férias. Não quer dizer que você esteja trabalhando nas férias, mas, de certa forma, você está proporcionando possibilidades de um trabalho que seja mais adequado, né? Quando a gente brinca que negócio se faz no jantar, né? Às vezes a gente faz networking também na balada, no evento, na viagem, e sempre traz alguma coisinha na mala além de souvenir, né? Só uma observação, Gisele. A ideia de abrir a Bráfrica foi dentro de uma balada. Eu tive a ideia durante uma balada de abrir a minha empresa, só essa observação. Tá vendo? A gente sempre trabalha, mesmo quando a gente não está trabalhando. Isso é inerente da gente, né? Para falar de uma coisa que a gente está falando nos bastidores antes, né? Sempre tem uma música para justificar a nossa vida, e preto sem emprego fica sem sossego. É isso, né? A gente não tem o impacto, a gente está sempre maquinando alguma coisa para fazer render. E aí, eu acho que eu vou trazer alguns dados aqui sobre consumo de pessoas negras e empreendedorismo negro, e eu acho que dialoga muito com essa conversa que a gente está tendo agora. Assim, as pessoas negras, elas empreendem mais por necessidade do que por inspiração, né? Não vamos dizer que as pessoas negras têm vou largar tudo e vou abrir meu negocinho. Não, não é, né? Precisa complementar a renda, precisa criar uma renda, precisa dar conta da vida. E aí, para fazer isso, as pessoas negras empreendem desde que a escravização era latente nesse país, né? De forma oficial, porque não podemos dizer que ela ainda não exista. Falando aqui, né, se as pessoas negras do Brasil formassem um país, nós seríamos o G20 do consumo mundial, né? A gente estaria entre as 20 maiores potências do mundo. Isso é só a população negra brasileira, a gente não está falando de todo o país. Hoje, a gente é o 11º país do mundo em população, só as pessoas negras brasileiras. Vou frisar isso, tá? E nós somos o 17º país em consumo, tá? De novo e pela última vez, só as pessoas negras brasileiras, tá? Formam o 17º país do mundo em consumo, é equivalente,
tá? Nós temos aí 55, quase 56% de pessoas negras no país, né? As pessoas brancas hoje somam 44%, e amarelos ou indígenas 1%, né? A massa de renda dos negros, segundo a POF da PNAD, que soma aí pretos e pardos, foi de 1,6 trilhão em 2017. Por isso que a gente conversou aí no começo um pouquinho sobre os negros brasileiros formarem o grupo, estarem no clube do trilhão, né? Isso junto das mulheres, junto das pessoas de idade mais avançada e alguns outros nichos que são marginalizados. Se a gente for pensar aí no potencial de consumo, pensando nos próximos 12 meses, a gente tem 28 milhões de pessoas que têm a intenção de comprar móveis para casa, 12 milhões que têm a intenção de comprar uma TV, 11 um smartphone, 10 milhões uma geladeira, né? Mas o que adianta a gente ter todo esse potencial de pessoas negras para consumir, sendo que eles não se identificam com as propagandas, né? 80% das pessoas negras brasileiras consideram que as propagandas de TV mostram mais mulheres brancas, né? E a maioria, 51%, gostaria de ver mais mulheres negras nesses comerciais. Apesar dos negros representarem aí pouco mais de 55% da população, mais de 90% dessas pessoas enxergam o protagonista das campanhas publicitárias brancas, né? Entre as crianças, 76% são brancas, 76% dos casais retratados em propaganda são brancas, 93% das mulheres e 93% dos homens retratados em propagandas também são brancos, né? E as mulheres negras, elas são vistas pelos consumidores como as mais vulneráveis do setor, né? E assim, a gente entende que é só mais um setor que enxerga a vulnerabilidade das mulheres negras. 73% dos brasileiros acreditam que elas sofrem mais preconceito do que os homens negros no Brasil. Quando a gente olha para esses dados, é claro que eles vêm atestar aí algo que a gente já sabe, que a gente sente na pele, nós enquanto negros, mas é bom quando a gente coloca isso de uma forma quantitativa, a gente tem dimensão do mundo que a gente está vivendo hoje, né? De como as coisas estão funcionando e de que forma o Brasil é retratado diante do mercado, né? 72% dos brasileiros, em média, hoje, diz que, dos brasileiros negros, tá? Afirmam que as pessoas que aparecem na propaganda costumam ser muito diferentes deles. E apenas 6% dos negros se sentem adequadamente representados pelas propagandas de TV. Mas, apesar de tudo isso, né, o cenário parece bem aterrador, ainda assim, 86% das pessoas negras brasileiras se dizem felizes, né? E o empoderamento étnico-racial é o assunto de maior interesse entre os negros. Então, aí 1% a menos 86% tem como arte, cultura e educação e cursos como principal menção de assunto de interesses, né? Entre os consumidores negros, 96% costumam comprar roupas e acessórios, e 95% compram produtos de higiene e beleza. Aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente ver, pensar um pouquinho, por exemplo, nessas marcas de cosméticos, como a Cell Online, por exemplo, que é uma marca nacional e disparou quando passou a investir em pessoas negras, e ela não precisou substituir uma coisa pela outra, né? Hoje em dia você vê a Cell Online, tem lá liso belíssimo, liso não sei mais o que lá, a lisena, etc e tal. Ela não abandonou o que ela já trabalhava antes, mas incluiu. Então, uma coisa não precisa ser excludente em relação à outra. Você não precisa parar de atender um determinado público para atender outro. Basta que você ser abrangente, né? A gente não precisa trabalhar só com o rosa e ignorar o azul. A gente pode aí
ter um azul e rosa e fazer a coisa funcionar, tá? 95% dos negros também investem em alimentação. Então, a gente cai muito naquela coisa de que as pessoas pretas são pobres e, por serem pretas e pobres, podem comer qualquer coisa, o que tiver, o que puder, o que der para comer, legal, vamos comer. Muito pelo contrário, a gente que é preto sabe que em casa a gente sempre come muito bem, né? A gente sempre tem comida farta, a gente sempre tem uma alimentação, claro, pode não ser todo dia aquele banquete, mas é sempre uma boa alimentação. A gente sempre fez muita questão de comer, né? Assim, faz parte da construção de identidade de pessoas pretas a boa comida, a mesa farta, né? A comida variada. E aí eu vou concordar de novo com tudo que a Bia falou. A gente tem um dado muito interessante aqui, que o produto menos consumido pelas pessoas negras brasileiras são viagens internacionais. Apenas 2 em cada 10 brasileiros negros costumam consumir esse tipo de produto. E aí a gente tem que entender o porquê que hoje, por mais que a gente tenha alguma ascensão e mobilidade financeira, a gente ainda não pensa em viajar, né? Por que isso não faz parte ainda do nosso repertório de vida, né? 2 em cada 10 é muito pouco, pensando na mobilidade que a gente já teve, aí, na ascensão que a gente já teve. E aí a gente vê que, em contraponto disso, o smartphone já é a realidade na vida de 9 em cada 10 consumidores negros, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem acesso praticamente ao conhecimento, a conteúdos como esse que nós estamos difundindo agora, mas aí como que a gente faz esse conhecimento chegar até essas pessoas, né? Que linguagem a gente fala para essas pessoas entender que, por exemplo, ela pode viajar e que viajar agrega, né? Não vai só tirar dinheiro do bolso. Serviços bancários, muito se discutiu agora nessa época de pandemia sobre bancarização, né? E aí foi descoberto que não sei quantos milhões de pessoas no Brasil não tinham acesso à conta bancária e tudo mais. Se a gente for pensar aqui, entre os respondentes dessa pesquisa, a bancarização é muito alta entre as pessoas negras, né? 89%, então quase 9 em cada 10 afirmam possuir conta corrente, e 67% tem conta poupança. É interessante que aí os jovens possuem mais conta poupança que os mais velhos, né? 71% das pessoas que têm conta poupança têm entre 16 e 39 anos. E 61%, 10% a menos, tem 40 anos ou mais. E aí, concordando com a Bia de novo, quando ela falou da parte dos millennials lá, que é uma galera que pega mais, então a gente pode entender que dá para ligar os pontos aí, fazer uma coisa com a outra. Os consumidores negros do Brasil valorizam muito os elementos da cultura negra, né? 9 em cada 10 dão valor absoluto para produtos segmentados, né? E as mulheres, elas são as que mais compram esse tipo de produto. Então, entre as mulheres negras, 93% dão valor absoluto para produtos segmentados para a população negra, né? É claro que aí a gente tem um recorte específico, né? E as bijuterias com temática étnica são os mais consumidos, mas a gente tem aí seguido as camisetas com frases de empoderamento, né? Logo em segundo lugar. Então, é outro produto que também hoje em dia faz muito sucesso entre os consumidores, né? E 97% dos consumidores negros afirmam que sim, que seriam mais fiéis a produtos e serviços que valorizam elementos da cultura negra. Então, a fidelidade à marca ainda é reforçada quando você tem elementos que valorizam especificamente a cultura negra. E aí, a questão também disso não é especificamente dinheiro, mas eu acho que a gente já está
num patamar mais de identificação com as marcas, né, em relação à disposição de comprar. A maioria dos negros brasileiros estaria disposta a pagar de 5% a 10% a mais por produtos segmentados para o produto negro. E 16% estariam dispostos a pagar até 50% a mais do que o valor que o produto teria vendido, no caso dele ter esse posicionamento. Então, acho que a gente já partiu dessa fase de vamos fazer coisas mais baratas, né? A gente pode investir mais em qualidade, a gente pode investir mais em autenticidade, a gente pode pensar em fazer produtos que realmente nos inspirem a consumir os produtos. Talvez a gente possa até pensar em marcas aí de luxo pretas, né? Por que não? Eu gostaria. E aí a gente cai justamente nessa parte de identificação e representatividade, né? 8 em cada 10 consumidores negros concordam que procuram saber se a empresa valoriza a diversidade do povo brasileiro, e 83% dão preferência na hora da compra para marcas que valorizam a cultura negra. 95% dos respondentes boicotariam, sem dúvida, as empresas com propagandas consideradas racistas, e 9 em cada 10 deixam de frequentar estabelecimentos acusados de racismo. Então, o pessoal pode chamar de cultura do cancelamento ou algo desse tipo, né, que está muito em voga hoje em dia. Mas quando a gente pensa que a gente não aceita mais isso, que não dá para a gente continuar passando pano, né, para usar o linguajar popular para esse tipo de coisa, é porque a gente já chegou num nível que basta, né? Chega uma hora que chega, né? Então, a gente não consegue mais. Então, o consumidor negro ele está cada vez mais voltado para espaços onde se sinta representado. E, mais uma vez, eu concordo com a Bia. A partir do momento que você teve uma experiência afrocentrada uma vez, na hora de consumir, na hora de viajar, você não consegue mais voltar para um lugar onde essa experiência não aconteça. Não quer dizer que você vá viver num mundo afrocentrado e que você nunca mais vai abrir para nada, mas você quer se sentir acolhido de alguma forma naquele espaço, você quer entender que você também pertence àquele lugar, você não está absolutamente deslocado, né? 85% dos brasileiros negros frequentou ou já frequenta cabeleireira ou barbearia especializada em público afro. 82% frequentou ou frequenta eventos ou palestras cujo tema era a questão étnico-racial, e aí a gente pensa assim, nossa, mas 82% dos negros brasileiros já foram em palestras. A gente tem que entender que palestra não é só aquela coisa que a gente vai lá na universidade e senta. Tá? A gente também está falando de slams, a gente está falando de rodas de conversa, a gente está falando de batalha de rima nas praças, a gente está falando de carro de som no pancadão, sabe? A gente está falando de tudo. A nossa cultura não é aquela coisa engessadinha, europeia, onde a palestrinha é... Não. Tudo isso é a oralidade, é como a gente troca conhecimento, é como a gente se fortalece através da palavra, tá? 88% já foi a shows de música cujo artista e o público eram majoritariamente negros. E aí, hoje em dia, a gente pode pensar que só aqui em São Paulo eu consigo contar agora, assim, de cabeça, pelo menos 5 festas voltadas exclusivamente para o público negro, né? A gente tem, assim... Oi. Alguém falou aí. Então... Eu só falei perfeito, Gisele, eu estou aqui só empatizando. Ah, tá. Então, é isso. E 78% já foi a bares, restaurantes, festas ou outros espaços voltados ao público negro. Aqui em São Paulo, a gente tem o Aparelho Luzia, né? Que é muito interessante o quanto as pessoas... Não é proibido ir branco, nunca foi, mas é engraçado o quanto eles têm medo de ir no lugar, né? E eles têm medo não é porque eles vão ser rechaçados ou porque eles vão ser maltratados, porque isso não acontece. Eles têm medo porque eles vão se sentir deslocados lá, porque nada lá é feito para eles, nada lá é pensado para eles.
né? E aí eles se sentem desconfortáveis em um lugar assim na cidade, né? A gente se sente desconfortável em todos os outros, né? Então é engraçado quando a gente pensa nesse contraponto, né? O quanto talvez lugares onde nós sejamos reconhecidos e acolhidos sejam importantes para a construção da nossa identidade. 75% já foi a cinema, teatro, sarau, que é voltado para a cultura negra. E aí, a gente entrando um pouquinho na parte dos empreendedores, para eu poder ser mais resoluta aqui, que eu acho que estou me estendendo bastante, os produtos e serviços oferecidos por empreendedores negros são preferidos por 87% dos consumidores negros, né? Então, a gente tem essa noção de que quando a gente faz algo afrocentrado, quando a gente é preto, quando a gente é negro e desenvolve um produto e desenvolve esse produto voltado para a população negra, a gente tem um retorno muito grande disso, né? A gente dá preferência para isso. E eu acho que também é uma questão de identificação entre a gente, das coisas que nós queremos fazer, das coisas que nós gostamos de comer. Tem coisas que a gente não precisa falar, né? Quando a gente está tratando com o empreendedor negro, ele vai entender a sutileza do que a gente está precisando ali, sem a gente ter que explanar, explicar 30 mil. Oh, eu não gosto de kombucha, acho kombucha estranho. Tem um bicho lá dentro fermentando. Será que pode ter um suco de beterraba? Ai, mas kombucha? Tudo bem, gente. Ótimo kombucha. Não, eu só disse que eu não gosto, não faz parte da minha construção social. Não quero te explicar. Né? Então, eu estou contando isso por conta de uma coisa que eu tive que comprar semana passada e tive que praticamente discutir com a moça porque eu não queria kombucha. Então, quando a gente pensa, né, no nosso cenário nacional em relação a afroempreendedorismo e afroconsumo, é isso que a gente tem. E eu ia falar basicamente isso, mas não é básico, é muito grande, né? É muito abrangente e em vários lugares isso se conecta com a nossa vida. Eu acho que agora o Carlos vai falar um pouco e fazer essa amarração e tudo vai fazer muito mais sentido. Porque aí, quando a gente pensa no dinheiro, efetivamente, que a gente tem que dispor, ou que a gente não sabe que pode dispor para as coisas, muda completamente a nossa construção de pessoa dentro da sociedade. Enfim, chega, falei muito. Foi perfeito, nós estamos aqui hipnotizados, Gisele, com a sua fala. Antes do Carlos dizer, né, eu queria só informar que temos 2 perguntas da Gabriela Reis. Vocês foram simplesmente aplaudidos em pé, nosso público está vibrando. Doutora Graça, que é assim a Graça já é o nome, já representa a pessoa que ela é, uma querida, né, idealizadora da nossa Comissão da Mulher Advogada, apoiadora das nossas questões, também está parabenizando. Parabenize a nossa presidenta, Maria Silvia, né, a Rafaela Reis, doutora Rafaela Reis e toda a Comissão de Igualdade Racial AB São Paulo, que está fazendo uma gestão excelente através da nossa liderança, presidência maravilhosa, esplêndida. Bem, diante de tanta coisa que a Gisele já colocou aqui, e eu acho que é legal que eu nem preciso me preocupar com os dados, né, porque ela já nos agraciou aqui com um banquete, né? Então, isso é ótimo, né? E com o que a Bia também trouxe. Então, vou trazer aqui humildemente um pouco da nossa experiência. Assim, a fala da Papo, né, ela é baseada, né, eu costumo dizer, em 2 pilares, né, pensando naquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Um dos pilares, né, tem a ver com o nosso métier, que a gente fala da estruturação, né, da empresa em termos financeiros, de recursos humanos e nas demais áreas que são necessárias para a empresa. E o outro pilar, né, não poderia ser o Black Money, né, porque a gente acredita que, pautado, né, nos números
né, e nos dados que a Gisele trouxe aqui para a gente, que em termos de volume de negócios, a gente está ali na casa dos trilhões, né, e a gente observa também no volume de negócios, na soma do volume de negócios dos nossos clientes durante o ano. Então, a gente, para a gente é muito escuro, né, o potencial, né, que a gente tem de geração de riqueza. E a Papo, ela vem, né, no sentido de prestar um serviço consultivo e trabalhando em forma de rede, né, de parceria, porque a gente entende que historicamente nós negros somos empreendedores, né, como a Gisele muito bem colocou, e eu até estava, antes de começar aqui, eu estava elencando, né, a gente costuma falar muito, eu e a Érica, das experiências com a nossa família. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos dos tipos de negócios que nossa família já participou, né? Desde o ramo de beleza, cosméticos, bares, agricultura, construção civil. Então, assim, não é brincadeira. Então, historicamente, nós somos empreendedores. Meu pai, ele nunca trabalhou com carteira assinada, né? A minha mãe, inicialmente, quando veio para a Bahia, foi empregada doméstica, mas depois ela passou a empreender, vendendo os cosméticos dela. E eu lembro, assim, toda a minha adolescência e juventude, sempre a minha mãe ali se virando de alguma forma. Meu avô era empreendedor, né, na agricultura. Eu tenho tios e primos que vieram para São Paulo e voltaram para a Bahia para trabalhar na agricultura, e enfim. E meu pai já teve bar, padaria, mas o triste dessa história, né, é que esses negócios eles acabam entrando naquela estatística das empresas que quebram a partir do primeiro ano, né? E aí a gente começa a pensar, né, e aí quando a gente começa a estudar e ver as coisas da forma como elas são, né, a diferença entre o afroempreendedorismo e o empreendedorismo das pessoas não negras é que as pessoas não negras, né, em sua maioria, elas já têm ali uma base, né, uma estrutura, ou seja, de um tio que é contador, ou um tio que é advogado, ou o pai é advogado, enfim, né? E no caso do empreendedorismo negro, nós não temos isso, né? E mesmo assim a gente persiste em empreender e continua empreendendo, e a gente vai continuar empreendendo. Então, o que a gente se propõe a fazer é criar, né, esse ambiente e essa estrutura para esse empreendedor, sobretudo o afroempreendedor. Então, como que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente não quer simplesmente vender um serviço para ele, né? A gente não quer a gente não quer ser uma contabilidade clássica na qual o empreendedor nos contrata porque ele tem que contratar, porque ele tem que ter uma contabilidade para calcular os impostos dele. Não é isso, né? A gente quer utilizar, né, a contabilidade, né, estratégica, o planejamento tributário como uma ferramenta para maximizar o resultado dele. E além disso, né, o que a gente faz? A gente precisa conhecer, né, a realidade daquele empreendedor. Então, né, a Gisele trouxe, né, que muitas vezes o que 80%, 81% dos empreendedores eles se identificam, né, com quem oferecem aquilo que é feito para eles, né? Me corrija se eu estiver errado na minha fala, Gisele, mas a gente percebe isso, né, por conta do número, né, do percentual de afroempreendedores na nossa carteira de clientes, que chega a 97%. Então, a gente tenta entender o negócio, né? E a gente traz ali também já um conhecimento prévio, porque a gente sabe como que as coisas são e das dificuldades que passam. Então, quando a gente vai conversar com um potencial cliente, então a gente já chega e a gente já expõe mais ou menos o que potencialmente ele está precisando, né, ou buscando, e se a gente não sabe, a gente procura entender realmente qual é a dor.
E aí e ao longo do tempo também, né, a gente começou a compreender melhor que as dores, né, do empreendedor negro são dores, muitas vezes, na maioria das vezes, são dores básicas, né, e estruturais, né. Quando a gente começou a empreender, eu posso dizer que a gente agia até com uma certa arrogância, né, porque, né, a gente tinha uma estrutura, né, corporativa na cabeça e que dava certo lá, e a gente imaginava que, poxa, isso aqui vai dar certo para o microempreendedor. Mas aí quando a gente chegava, né, com toda aquela estrutura e aquela técnica, o empreendedor muitas vezes ficava assim, é, ele ficava com um pouco de medo, né? Porque a gente trazia tanta informação e tanta coisa que ele, assim, a reação dele era concordar, né, com o que a gente dizia, mas na prática, quando a gente ia ver, né, ele não aplicava aquilo que a gente colocava. Então a gente começou a repensar o nosso negócio e entender que a gente precisava identificar a dor daquele empreendedor. Então a gente precisava ir mais fundo. Então, a gente começou a aprender a entender que existia um grande potencial ali, porém, muitas vezes o empreendedor ele precisava de uma assessoria para elaborar um contrato. Muitas vezes o empreendedor ele precisava de uma consultoria para elaborar o preço de um produto. E, na maioria das vezes, o empreendedor ele não tinha ideia de quanto ele faturava por mês. Então, ele não tinha ideia de quanto que era o custo do produto dele, do custo unitário. Quem dirá ponto de equilíbrio? Quem dirá a margem de contribuição, né, para custear os custos fixos dele? E aí a gente começa a ver que, por mais que a gente movimente esse 1 trilhão, e a gente movimenta mesmo, né, existem problemas ali que fazem que o empreendedor ele sobreviva, né? E aí, né, a Gisele colocou e eu tinha colocado que é uma das primeiras coisas que a gente vê e a gente tenta mudar, a gente tenta trazer uma visão para o empreendedor de que ele deve, o que ele está fazendo ele está operando ali um negócio, entendeu? Então, por menor que seja esse negócio, né, ele precisa pensar que esse negócio não é uma extensão do emprego que ele tinha lá atrás, né, ou uma substituição de um eventual emprego que ele não consegue. Aquilo é um negócio e como qualquer outro negócio, ele tem um grande potencial de geração de riqueza, né? E quando eu falo geração de riqueza, é relação de valor para contratar mais uma pessoa e essa outra pessoa vai consumir e a gente pensando no black money consumindo de outro negócio preto, então a gente começa a pensar em toda uma cadeia de melhoria no entorno, né, dessas pessoas, né? Então a gente briga bastante, né, para quebrar esse paradigma do negócio como sobrevivência, mas um negócio sim, né, como um empreendimento, como um empreendimento qualquer, no qual você tem um custo, né, de oportunidade, você tem riscos, mas você precisa ter uma ideia do ganho que você vai ter, entendeu? Então, acho que quando a gente começa a mudar, né, um pouco dessa mentalidade na mente do pequeno empreendedor, a gente começa a fazer com que ele fique mais aberto, né, propriamente para a técnica do negócio. E isso a gente não está nem falando só de finanças, a gente está falando também da nossa frente de recursos humanos também. Então, né, de como cuidar do funcionário, como acolher, como fazer com que ele produza, né, mais, né, pro negócio, para que ele contribua mais, entendeu? Então, como cuidar, né, das pessoas que trabalham, né, com a gente, que trabalham com nossos empreendedores. Então, assim, tudo isso faz parte de uma estrutura que é isso que a gente quer trazer. E a gente gosta de trabalhar em rede, né? Então, né,
nós somos especialistas, né, na parte financeira e de recursos humanos, mas a gente entende, né, que a empresa ela precisa vender, então ela precisa ter uma área comercial, ela precisa ter consultoria jurídica, né, para se proteger, né, ou então para resolver, né, os problemas que eventualmente elas tenham. E como que a gente faz isso? Primeiramente, né, trabalhando em rede, e obviamente essa rede são de profissionais negros. Então a gente precisa de um engenheiro para conseguir um alvará de funcionamento. Então a gente tem um engenheiro negro que não basta só ser negro, obviamente, mas que tenha esse mesmo, que compartilhe com esse mesmo compromisso que a gente tem, porque nós, infelizmente, a gente passou por algumas experiências desagradáveis, né, de irmãos negros que não compartilhavam da mesma da mesma visão, né? E infelizmente em algumas situações colocou a gente em situações delicadas com clientes que a gente indicou. Então, infelizmente, né, a gente teve esse tipo de experiência e aí a gente tem um olhar mais afiado, né, para quem é de fato nosso parceiro, para quem que a gente quer que seja nosso parceiro. Então a gente trabalha em rede, a gente precisa de advogado negro, engenheiro negro, equipe comercial de negros. E não só na parte de indicação, mas trabalhando, né, com esses profissionais, né, trazendo, então, o que a gente imagina, né, é criar, né, essa estrutura, né, para esse cliente, né, o cliente que tem todo o potencial, tem a vontade de empreender, que a gente sabe que tem tino, tem capacidade, tem criatividade, e aí a gente quer contribuir, né, com essa estrutura, na parte financeira, na parte jurídica, na parte comercial, e reunir, né, todo esse time, né, junto com o cliente e pensar, né, em estratégias, né, para que sempre focado no resultado, que é o resultado dele melhorar a rentabilidade dele, né, ou seja, diminuindo, né, o seu custo fixo, né, ou o seu custo variável, ou maximizando a sua receita, né, que acaba passando pela estrutura de custos, mas aí a gente começa a conversar também com a pessoa do comercial, né, trazendo o olhar financeiro. Olha, se a gente conseguir uma diminuição do custo desse produto aqui, aliado com uma promoção que você venha fazer, e conversando com o jurídico também, para a gente ter todo um suporte jurídico para a gente andar dentro dos eixos, né? Então, como que a gente, em resumo, o que a gente pode fazer, né, para que o nosso cliente comum alcance seu objetivo? E o objetivo alcançado, e não vai ser só um objetivo, né, que vai trazer benefícios para ele, vai trazer benefícios para toda uma rede, né? Ele vai trazer benefício para ele, para os funcionários dele, para nós como prestadores de serviço, para outros empreendedores negros, para os quais ele contrate, que ele compre, que ele vende, enfim, né, toda uma rede. Então, a gente busca trabalhar dessa forma, né? E aí, assim, eu coloquei aqui, acho que eu já adiantei falando um pouco, né, das dificuldades, né? Mas, né, eu vou passar aqui que a principal dificuldade é a gente quebrar, né, esse paradigma, né, do empreendedor deixar de empreender como sobrevivência, mas empreender para gerar riqueza, né? E uma outra dificuldade também, o empreendedor, e isso todos nós passamos, né? O empreendedor ele sair da cadeira, né, de executor, né, para ir para a cadeira de administrador, que é um desafio imenso também, né? Porque já é um desafio você pensar no negócio como algo que não é uma substituição de emprego, mas um negócio que vai passar de pai para filho, enfim, pensando como judeu mesmo, né, como os chineses pensam, né, que vai ser um negócio que vai passar de pai para filho, qual a importância da administração dos negócios, e aí a gente começa a pensar, né, que quanto a empreendedores negros,
a gente precisa sim estar antenado, né, para as questões disruptivas, para a inovação, para a tecnologia, né, para a formação também, né, para estarmos preparados e obviamente que a gente vende a gente presta serviço para não negros também, e a gente precisa, né, dessas pessoas, mas a gente quer vender um produto de qualidade, né, para os empreendedores negros. A gente quer prestar um serviço que de fato agregue valor para ele, porque, né, isso é importante para a gente, porque a gente pensa, né, não só, né, na Papo, né, como negócio, mas a gente pensa, né, que a gente pode contribuir, né, em forma de rede. Se melhora para ele, melhora para mim também, melhora para o meu funcionário, né, e melhora para aquela pessoa que está pensando em empreender, né? Então essa é um pouco da experiência que a gente quer passar para vocês aqui da Papo, né? A nossa experiência quanto empreendedores. Perfeito, Carlos. Tem também a painel BAP da Linda Marques, né, Luanda Teófilo, que faz pesquisas também muito importantes relacionadas a método quantitativo. Existem Maquida, Pérola Negra, algumas lojas que, quando a Gisele falou, eu até fiz assim, que eu lembrei, né, da Maquida, da Pérola Negra e outras tantas lojas que vendem, né, produtos que eu considero como grife já preta, e nós precisamos fortalecer nosso marketing estratégico para que pessoas não negras, não em matéria de utilizar... Eu ouvi um péssimo comentário no fórum uma vez, né, em época antes da pandemia, de uma pessoa não negra dizendo que ela adoraria vestir a África como eu estava vestida. Bem, então, eu não estou vestindo, não vou problematizar aqui, mas eu não estou vestindo África, dei uma resposta mais incisiva, né? Porque nós vestimos a nossa cultura e tentamos também descolonizar e, para além disso, descaracterizar essa questão do roupas básicas, né? A nossa afro-intelectualidade, ancestralidade, a diaspórica mexe o corpo, mente, cores, né? E as cores também faz parte de um trabalho holístico, um trabalho que evolui, um trabalho que mexe com a nossa psique. Então, é muito importante as pessoas entenderem que não importa, não existe neutro para ser um ótimo profissional, né? E não existe estilo menos chamativo por conta do nosso fenótipo, estereótipo, cabelo, enfim, a forma com que nós nos colocamos e nos portamos. Agora eu quero passar a palavra para a nossa presidenta, doutora Maria Silvia, para que ela faça algumas considerações, afinal de contas, é o primeiro Novembro Negro da OAB São Paulo, o qual eu agradeço por estar aqui. Nós fazemos parte de uma construção histórica, onde em toda a estrutura da OAB nós estamos ocupando e resistindo de uma forma mais expressiva. Doutora Maria Silvia, por favor, é contigo a palavra. Na verdade, eu só quero agradecer aqui a presença da Gisele Cristina, somos colegas de turma lá no Diversitas, não é? Agradecer... Eu nem sei como, desculpa te interromper, mas eu não sei nem como me portar quando alguém fala que, né, somos colegas de turma. Ai, meu Deus. Somos colegas de turma no Diversitas, né? Agradecer aqui a presença da Bia Moremi, prazer em conhecê-la, Carlos Norberto, prazer em conhecê-los, ainda que virtualmente, né? Agradecer a parceria da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, na pessoa aqui da doutora Amarilis Costa, que, na verdade, concebeu tudo que está acontecendo nesse Novembro Negro, o primeiro Novembro Negro da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, né? E ela vai falar qual vai ser o evento de amanhã, e eu convido a todas e todos para que estejam com a gente durante todo esse novembro, porque
foi pensado com muito carinho, né? Aqui, como eu já falei, Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, a doutora Marilis, a doutora Lázara, a vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial, a Paula Brito, não é? Que está aí também nos ajudando muito, a Rafaela Reis, não é? Que é responsável aí pela nossa divulgação, por cuidar da página da Comissão de Igualdade Racial, para a equipe técnica da OAB, que estão conosco aqui até agora, também um agradecimento muito especial, não é? E nos vemos amanhã. A Marilis, por favor. Doutora Marilis. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem e nos acompanham. Boa noite, Maria Silvia. Boa noite, doutora Maria Silvia, querida companheira de Comissão da Igualdade Racial, presidenta da comissão, conselheira dessa casa. Gostaria de cumprimentar a mesa, todas e cada uma das pessoas que também nos assistem, dizer que esse eixo, economia e sociedade, a racialidade no centro do debate, foi um eixo, assim como todos os outros, preparado com muito carinho, mas que, acima de tudo, foi pensado para trazer importantes expoentes da temática aqui da nossa região de São Paulo. Especificamente, a mesa de hoje traz um nome muito emblemático das ganhadeiras ao Vale do Dendê, resistência econômica, e essa inspiração das ganhadeiras ao Vale do Dendê nos faz culminar justamente nas figuras de Gisele Cristina, da Beatriz Souza e do Carlos Norberto, justamente porque são construções tanto do ponto de vista técnico, no caso da Gisele, quanto do ponto de vista do empresariado, propriamente dito, no caso da Beatriz e do Norberto, que nos fazem rememorar a nossa história enquanto povo preto, nos fazem entender de onde viemos e aonde queremos chegar. De fato, hoje nós viemos das ganhadeiras, da expertise, da inteligência, da tecnologia das nossas antepassadas, e hoje alçamos e alcançamos um Vale do Dendê, alcançamos aí um Vale do Silício Preto, rodeado de empresas, empresários, empresárias, pesquisadores, que são extremamente competentes, gabaritados acerca das tecnologias, acerca do uso da técnica e da manutenção aí das estruturas de resistência do ponto de vista das racialidades. Então, pensar o dinheiro preto, black money, as estruturas econômicas, pensar o empresariado, pensar a economia e sociedade dentro do Novembro Negro da OAB é uma função institucional, é um compromisso que temos com a sociedade civil, é um condão preparatório de diálogos que também tem a ver com a premissa maior dessa nossa sociedade, que um dia será livre, justa e solidária. E aí, como a doutora Maria Silvia me incumbiu de anunciar e chamar a mesa de amanhã, eu gostaria de convidar todas as pessoas para que ainda no eixo economia e sociedade, a racialidade no centro do debate, estejam presentes no painel 2, que se chama Iniciativas Negras, Empreender e Resistir, onde teremos como pessoas entrevistadas Natália Alves, que é sócia fundadora da empresa Demora Marketing e Eventos, Fernando Cândido, que é fundador da Happy Burger, um espaço gastronômico dedicado ao rap, é o primeiro no Brasil. Patrícia Santos, que é fundadora da Empregue Afro, consultoria de RH focada na identidade, na diversidade étnico-racial. E também como entrevistadores aqui as nossas colegas que nos ladeiam, as nossas colegas e os nossos colegas que nos ladeiam aqui na comissão. Então, nós teremos a honra de receber a doutora Luciana Pelegrin, o doutor Jonadab Laurindo e o doutor Ivan Ferreira, que são aqui nossos pares da comissão, que constroem ativamente atividades e, enfim, abrilhantam muito os nossos trabalhos, e entrevistarão essas três pessoas, essas três expoentes também do empresariado
do ponto de vista das racialidades, que tem em diferentes áreas, em diferentes segmentos, atuações de extrema importância. Portanto, assistam, acompanhem, estejam conosco. Amanhã os nossos trabalhos iniciam às 17 horas, e é isso. Gostaria de deixar aí meu caloroso abraço a todas as pessoas que nos acompanham, agradecer a oportunidade de fazermos história nessa casa, e que o 1º Novembro Negro da OAB seja, sim, o primeiro de muitos, seja frutífero, próspero, graças não só ao trabalho das comissões, mas também da equipe técnica e de todas as pessoas que nos assistem, que façamos juntos história. Eu quero só pedir licença um minutinho, porque eu me esqueci aqui de parabenizar a brilhante condução da doutora Bruna Cândido. Fiquei emocionada com o texto dela quando ela iniciou, né, aqui a nossa atividade de hoje. Muito obrigada, Bruna Cândido, parabéns. Maria Silvia, eu também faço coro, queria agradecer muitíssimo aí a honrosa presença e a brilhante condução da doutora Bruna Cândido, que é vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada, comissão essa que apoia o Novembro Negro, e que eu gostaria de cumprimentar na sua pessoa, doutora Bruna, que é uma mulher advogada em 1 milhão. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença, a sua parceria, e felicitar aí o brilhantismo do seu trabalho. Muito obrigada, fico muito feliz, emocionada, muito me contenta as palavras, porque são referências para mim de sempre, doutora Maria Silvia e doutora Marilis, né? E nós ficamos até tensas, assim, vocês entraram, já fiquei um pouco mais tensa, eram as minhas lideranças, presidentas, fico muito feliz das palavras de vocês. Continuando os nossos trabalhos com esse brilhantismo e apresentação, eu digo que eu vou me referir às pessoas que fizeram perguntas, mas antes disso, gostaria de fazer também uma breve síntese da Bia para Gisele e Carlos, já parabenizando todos vocês pela brilhante apresentação. É muito importante para nós e muito importante para você que nos assistem, contratar serviços de nós para nós, e de vocês que não são nós, né, que são pessoas não negras, que façam essa contratação, porque nós estamos alcançando os nossos objetivos a cada dia com excelência. O trabalho da população preta é um trabalho de excelência, então nos contrate, sim, porque vocês não vão se arrepender. Incidências, pagamentos, não apagar incêndio, qualidade de vida e empreendedorismo. Assim foi as palavras da Bia com relação... Hoje eu estou íntima, você viu, né? Assim foi as palavras da Bia com relação a todo o empreendedorismo. Nós, do GT de Educação, da Comissão de Igualdade Racial, né, a qual eu coordeno também, estamos fazendo pesquisas, Bia, com relação a viagens e com relação a algumas prospecções que foram colocadas entre você, a Gisele e o Carlos. Eu faço um convite para que vocês participem do nosso GT de Educação, porque nós queremos que nossas crianças pensem em tirar passaporte quando fizerem a maioridade, ao invés de comprar um telefone, que também não deixa de ser importante, mas pensem em viajar, pensem em lucrar, pensem na horizontalidade de expandir, né? Então, foi muito conversado no GT e gostaria de falar com vocês, porque eu gosto de fazer o convite assim aberto para constranger, vocês não dizerem não, tá? Então, é esse o meu convite, e brilhantemente a Bia expôs, se colocando e se reportando às falas da Gisele, que com muita peculiaridade e excelência nos trouxe a questão de vulnerabilidade, a questão de contrapartidas, de métodos quantitativos e também de métodos de aproveitamento, se reportando à fala do Carlos, que também nos trouxe uma reflexão sobre preparo, sobre estratégia, sobre nossas perspectivas de nós para nós mesmos. Então, criar a nossa própria história faz parte do nosso movimento. Nós, pessoas pretas, criamos e somos parte de nossa própria história. Então, façam a nossa história continuar.
Vou fazer as perguntas, vou fechar aqui a câmera para eu ler com mais excelência para todos. Vamos lá. A primeira pergunta, vocês podem escolher entre vocês quem quer responder, é da Gabriela Reis, que diz: vocês acreditam que ainda faltam eixos e vieses comunicacionais para consolidar o Compre Preto? Eu vou fazer as 6 perguntas de uma vez, tá? Então, repetindo, vocês acreditam que ainda faltam eixos e vieses comunicacionais para consolidar o Compre Preto? Ainda da Gabriela Reis, ela pergunta: vocês acreditam que a reversão da diáspora pode melhorar a vida e a condição da população negra no Brasil? Os empreendedores negros ganhariam mais e melhor se fossem negociar com países, estados e cidades africanas, ou se buscassem comunidades, as comunidades do continente africano que migraram para o Brasil? 2 perguntas da Gabriela Reis. E da Natália Araújo de Oliveira questiona: é possível, eu gostaria de saber dos painelistas, quais as maiores dificuldades em afroempreender no Brasil? Bruna, se não tiver problema, eu queria começar. Não sei, a gente está com 20 minutos aí para acabar. Eu queria já juntar tudo e fazer uma consideraçãozinha final, depois a gente já dá tchau. Pode ser? Pode ser, Gisele. Eu, na verdade, não vou responder todas, eu queria responder 2 e fazer uma, né, para o Carlos. Quanto aos vieses que impossibilitam a construção do Compre Preto, eu acho que não faltam vieses, né? Na verdade, eu acho que falta. Eu acho que falta a população negra brasileira se enviesar. Eu acho que a gente fica com essa culpa de vamos agregar e a gente não se enviesa, a gente não se fecha. Falta para a gente o que o Carlos disse, esse pensamento mais judeu, esse pensamento mais chinês, sabe? A gente tem que se enviesar mesmo, a gente tem que olhar mais para a gente e fomentar mais a gente mesmo, né? Quando a gente pensa no tamanho do nosso potencial, esses dias num grupo grande de Facebook de empreendedores pretos, alguém fez um post assim: se todo mundo daqui, somos não sei quantos mil, se todo mundo aqui se seguir, todo mundo aqui vira influenciador digital, porque dava fácil assim, tipo, não sei quantos mil seguidores, se todo mundo ali se seguisse, sabe? Então, assim, por que a gente não faz isso, né? Por que a gente não se torna, né, fãs de nós mesmos, né? Então, eu acho que falta a gente se enviesar. É isso que eu acho que falta para responder a pergunta. Outra pergunta que eu acho que eu consigo pensar numa resposta interessante é a da Natália Oliveira em relação a o que falta para a gente, o que é que... Eu vou só abrir aqui para ter noção direito. Quais são as maiores dificuldades de afroempreender no Brasil, né? É o racismo. É só isso. Nós somos extremamente competentes em tudo que nós nos propomos a fazer. Nós somos empreendedores por natureza, como o Carlos disse. O vô dele, o pai dele, todo mundo já empreendia. Meu vô era sócio de uma... Meu vô mesmo era sócio da Petrobras, antes dela virar Petrobras. Ele tinha no Rio de Janeiro lá uma empresinha de petróleo, lá, de extração de petróleo. Perdeu para a cachaça, perdeu. Quem aqui não tem uma história dessas? Né? A família da minha mãe é Toledo daquelas balanças que todo supermercado pesa a mortadela da gente de manhã. Por que a gente não é dono das balanças Toledo hoje? Entendeu? Porque em algum momento da vida isso foi... Então, a gente é afroempreendedor, a gente é empreendedor, nem vou falar afro por natureza. Então, o racismo, ele consegue nos destituir até do que a gente é mestre em fazer. E o que eu queria perguntar para o Carlos
ele falou dessa coisa de a gente deixar de ter o pensamento de empreender por necessidade para empreender para promover riqueza. Você ainda sente muito isso em relação aos empreendedores, de que eles ainda empreendem para sobreviver, de que ainda existe um medo de eu não posso acumular capital, eu preciso... isso daqui tem que... O que dá para eu viver tá bom, sou humilde, sou modesto, em vez de estar empreendendo para fazer outras coisas, para crescer. E como consideração final, eu queria deixar aqui a minha alegria de a gente ter debatido esse tema num aspecto diferente do que às vezes acontece. A gente está falando aqui de economia, a gente está falando de massa de renda, a gente está falando de viagens nacionais e internacionais, a gente não está falando de empreendedorismo de coxinha, a gente não está falando de pintar pano de prato, não que isso não seja bom, eu amo um pano de prato pintado à mão, confesso, penduro no vidro do meu fogão. Mas a gente também é outra coisa, né? Então, eu acho que quando a gente consegue elevar o debate para um lugar onde muitas vezes as pessoas não negras não nos vê, é muito interessante. Então, o que me deixa mais feliz nessa discussão de hoje é da gente ter saído do comum e ter nos colocado num lugar onde a maioria das pessoas não nos vê, viajando, discutindo economia, discutindo análise social e nos chamando de doutores e doutoras, né? Eu achei chique. Obrigada, gente. Legal. Deixa eu responder aqui para Gisele. Gisele, eu acho que sim, a gente encontra muito essa, vamos dizer, essa barreira, né, mental, né, do empreendedor pensar, né, no negócio dele como sobrevivência, mas também a gente começa a analisar, né, alguns fatores que levam ele a pensar nisso. Né? Eu acho que tem uma parcela de uma visão, né, imposta, né, religiosa, eurocentrista, né, mas que nos prejudica no sentido de que o lucro não é bom, de que o lucro ele tem um viés, sim, de exploração ou alguma sorte de pecado, né? A gente encontra um pouco disso, né? Mas a experiência maior que a gente tem como fonte, né, dessa barreira as próprias dificuldades que o empreendedor ele acaba encontrando no caminho, e acho que também tem uma questão cultural também, né? Eu acho que o que a gente precisa pensar a partir da nossa geração é quebrar nesse paradigma. Por exemplo, pensando na minha geração e na geração da Érica, quando nós quebramos, né, a barreira da formação, né, fomos, né, um dos primeiros a se formar, né, na nossa família. Eu sou filho único, mas no caso dela, ela tinha irmãs, ela tinha uma irmã mais velha que se formou antes, mas depois ela se formou, enfim, mas fomos dos primeiros ali. E a gente não pensava em empreender, né? Embora a gente tivesse todo esse histórico de empreendedorismo, né, da família toda, a gente pensava, né, em sim ter uma ótima formação, estudar numa escola de ponta, ou numa universidade pública, ou numa universidade de ponta, e no qual a gente fosse bolsista, porque a gente já tinha uma ideia que a gente era merecedor, né? Então, dessa divisão aí dessa distribuição de renda a partir da questão do estudo. Mas a gente pensava em estudar e entrar numa multinacional, de fazer carreira e tudo mais. E depois a gente começou, ao longo do tempo, depois que a gente fez, né, nossas respectivas carreiras, a gente começou a pensar em empreender. Então, acho que já tem uma questão histórica ali. Aí a gente aprendeu a pensar, né, na questão da geração de riqueza. Em determinado momento, a gente pensou também no empreendedorismo como uma forma de uma extensão
né, daquela vida que a gente levava e daquele salário que a gente tinha, né? Mas depois a gente começou a pensar, não, a gente precisa de fato pensar como, né, empreendedores de fato e pensar em riqueza. Então eu acho que tem uma questão histórica que abala, né, os empreendedores, e aí eles quando eles se veem nas dificuldades do dia a dia do empreendedorismo, às vezes eles 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 pensam em outras coisas e deixam de pensar que ele tem que gerar riqueza e não só sobreviver. A partir do momento que ele pensa, que ele não pensa no negócio como uma geração, ele está sobrevivendo. Então, eu acho que essa maior barreira, né, é a barreira histórica, e eu acho que a gente tem que lutar, né, a partir da nossa geração, né, para que as próximas gerações. Hoje a gente tem aí uma molecada que está empreendendo, que está fazendo coisas aí bastante bacanas, uma molecada preta que está fazendo tecnologia, e aí eu até queria apontar aqui, né, que com orgulho, né, que a gente tem clientes, né, desde do jardineiro, né, que a gente ajuda, que ele não sabia, que ele não tinha nem um CNPJ, e a gente ajudou ele lá no início, né, a formar um contrato, e hoje ele tem uma carteira de clientes, e hoje ele emprega 2 pessoas, e hoje ele vive do trabalho dele, talvez não com esse pensamento de geração de riqueza, mas foi feita uma transformação ali na vida dele a partir do empreendedorismo. Mas a gente também tem clientes assim, que não menos que os outros, mas nos enche de orgulho, né? Porque a gente tem clientes pretos, né, na área de tecnologia, a gente tem clientes pretos fazendo clube de assinatura, hamburgueria temática, e na área de formadores de opinião, todos pretos. Então, eu acho que isso é muito, acho que é muito importante, e acho que isso responde um pouco da questão, né, talvez da primeira pergunta, não sei se eu compreendi bem, mas do compre preto. Acho que é legal a gente evidenciar, né, que a gente que tem empreendedores pretos fazendo coisas que fogem daquilo que culturalmente a gente sempre fez, que a gente tem fazendo coisas novas, de ponta, com tecnologia, com conhecimento e com referência. Acho que é isso. Bom, se me permite, eu queria colocar alguns pontos quanto ao questionamento feito. Um dos pontos que eu acho que é importante a gente avançar no Compre Preto é a sociedade racista olhar para a gente como grandes produtores de excelência. Então, e quando a gente se refere à sociedade racista, muitos dos nossos ainda acabam reproduzindo esse entendimento. Então, quando a gente diz que é uma mulher preta empreendendo solo em algo que requer uma certa complexidade, né, o produto de entrega requer uma certa complexidade, é gerada ainda desconfiança. Então, esse racismo, né, e com recorte ainda de gênero, a misoginia, ela vem muito pesadamente. Então, se você não entrega um produto simplificado, um produto no qual aquele racismo entende que você, né, que historicamente você está apto a fazer, se não é comida ou se não é os paninhos pintados à mão, a gente gera uma desconfiança. Então, assim, confiem, paguem, conversem. Tá com medo? Chama a pessoa para conversar. Então, eu acho que essa aproximação era muito necessária. E só rapidamente quanto a se a gente empreender negro, fazer contato com a África, se isso seria bacana, acho que era a segunda pergunta. Sim, isso é bacana, mas isso ainda tem barreiras culturais e estruturais muito grandes ainda para a gente poder resolver. Eu sou essa pessoa que tenta fazer essa conexão direta com muitos receptivos na África, então a gente tem, às vezes, o entendimento de raça, mas a gente tem barreiras linguísticas, barreiras bancárias, barreiras físicas, que acabam entravando um pouco essa aceleração mais rápida entre as nossas conexões, caso a gente priorize só trabalhar com a África. Então, é rapidamente isso. Perfeito. Perfeito. Vocês estão me ouvindo bem?
Estão me ouvindo? Perfeito, foram excelentes as respostas e as colocações. Nós estamos chegando ao final dos nossos painéis e eu vou passar a palavra para a doutora Maria Silvia para que ela encerre com excelência esse painel que foi maravilhoso, esplêndido, aprendi muito, fiz várias anotações e foi muito eficaz. Espero que as pessoas pretas e principalmente as não pretas sejam antirracistas, escutem, compartilhem esse painel, que foi muito interessante. Muito obrigada por todas e todos, por todas as presidências e lideranças que aqui tiveram presentes e os nossos ouvintes e a nossa plateia, preta e não preta, mas principalmente as pretas afrodiaspóricas. Doutora Maria Silvia, contigo a palavra de encerramento. Bom, gente, está escrito aqui doutora Paula Brito embaixo, mas eu sou a Maria Silvia, que eu não tive tempo de mudar, que eu estava na aula e corri para cá para fazer o encerramento da atividade. Olha, eu fiquei muito feliz, como eu falei para vocês, né, eu assisti o início, né, dessa mesa, e agora, ao final, eu vi os comentários de vocês, e eu me lembrei que eu estive numa atividade ontem pela manhã, e aí que a gente estava tratando de ações afirmativas, inovação e democracia, né? E uma das pessoas na mesa falou que nós, negros e negras, se tivéssemos a felicidade de ter nas mãos todo o aparato tecnológico que, infelizmente, ainda não é democratizado para nós, né? Nós faríamos uma revolução no mundo, porque nós sempre inovamos, não é? É por conta dessa inovação que nós resistimos, que nós sobrevivemos e que nós estamos aqui depois de quase 400 anos de escravidão e 132 anos de pós-abolição na completa marginalização. E mesmo assim a gente inova e temos uma mesa como a gente assistiu aqui hoje, falando do que nós somos capazes de fazer para além, não é, Gisele, de fazer coxinha e de pintar pano de prato. Então, eu estou muito feliz, né, de poder encerrar essa atividade, né, cumprimentar vocês pelas atuações e é isso que a Bia falou. Nós temos que confiar em nós mesmos, em nós mesmas. Então, vamos votar em pretos, né? Vamos consumir produtos produzidos por pessoas pretas, né? E vamos fazer essa revolução. Vamos construir um novo patamar de civilização, um novo patamar civilizatório, porque está nas nossas mãos. Muito obrigada. Até logo. Muito obrigada a todos. Foi excelente o painel. Até o próximo. Até amanhã.